Fala pessoal, boa noite! Estamos aqui, isso, após o dia da independência, dia 8 de setembro, para começar mais um Americano em Pauta. E aí, cadê nossos seguidores? Cadê nossos amigos? Nossos americanenses? Nossos amigos de Nova Odessa, Santa Bárbara? Boa noite para todos vocês, para Adriana que está entrando aqui com a gente. Pro Fernando, o Fernando já estava me cobrando, era 5 para as 8, vocês acreditam? 5 para as 8, o Fernando já estava perguntando se hoje ia ter Americano em Pauta, hein, Fernando? Isso que é seguidor fiel, hein? Boa noite para Rita Barbosa, boa noite para o Rodrigo Barros, Adriana, obrigado, viu, Adriana? Boa noite para você também, é o que eu falo sempre, viu, Adriana? Falar de política é um tanto quanto indigesto, né? A gente sabe disso, mas é extremamente importante, né? Afinal de contas, é a política que direciona para onde nossa família, para onde nossos filhos, nossos netos vão ser conduzidos. Então, gostaria que vocês ficassem aqui com a gente. A gente mais que nunca vai precisar da ajuda de vocês, não só para a gente debater os projetos de hoje, mas como foram, para variar, em minoria, né? Projetos que realmente não são nada relevantes para o munícipe, a gente vai contar com a ajuda de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre eleição, vamos falar, a gente está aí, ó, há menos de um mês, né? Menos de um mês, certamente, da eleição mais importante que o Brasil já teve. Então, a gente quer debater com vocês aí. Minha amiga Sandra já está entrando aqui. Karina Fausto, boa noite, Karina. Tudo bem com você? Deixa eu colocar minha amiga Sandra aqui, entrando aqui com a gente, pessoal. Então, quero que vocês fiquem com a gente, mande aí perguntas, dúvidas, comentários. Boa noite, Sandra, tudo bem com você? Boa noite, Fred. Boa noite, amigos que já estão presentes aí. Como vocês passaram essa semana? Já tem uma galerinha aí com a gente aí, né? O Eduardo, que estava lá com a gente na Câmara, né, Eduardo? Hoje lá na Câmara foi falado da Estapar. Verdade. A Estapar, assim, né? A gente nunca viu muita crítica, né? Aí agora, eu acho que vai chegar a onda de começar a criticar a Estapar, né? A gente aqui sempre criticou, mas os vereadores lá, né, Sandra? Eu não lembro muito nos últimos anos de ver ninguém criticando, não, é a impressão minha. Eu acho que a maioria ali só reclamava um pouco dessa questão que o aparelho não funcionava, né? Aqueles totens da rua, mas assim, não criticar a empresa em si, né? Querer encerrar contrato, como hoje eles anunciaram ali. Então, eu acho que isso mudou um pouco o enfoque, até porque a empresa anunciou que deseja também reajuste no valor da tarifa, né? Acho que isso não caiu nada bem aí, viu? É um Eu vi. valor alto, né? Aqui da nossa região é o valor mais alto cobrado, é o de Americana, e tem todos esses problemas de acesso, de pagamento, o carrinho que fica circulando, então tem um monte de questões aí, né, para ser É, discutido em eu, relação a esse contrato. eu vi numa matéria aí que sairia de 2,50 para 4,15. É muito, um reajuste desse não pode passar, né, de jeito nenhum. Para 4,15 aí, sabe? Então, vamos aguardar, mas realmente, né? A Giane Carla, Carla Giane, Giane Carla, boa noite. O Will Magre tá aí com a gente. O Will que também nos ajudou com algumas informações hoje lá na Câmara, né? Boa noite, pessoal. Hoje nós só vamos ter 4 itens aí, sendo que um deles ainda o autor pediu, né? 30 dias aí de adiamento. Então nós vamos acabar tendo aí 3 itens, né? E a gente vai contar mais do que nunca com a ajuda de vocês, né, com o apoio de vocês, para que a gente possa debater os principais assuntos aí de Americana. Eu, particularmente, tenho 2 assuntos aqui, que eu vou até anotar, que eu vou debater, não só eu vou debater, como também, né, que eu vou comentar com vocês, como também vou postar posteriormente aí na página do Americano em Pauta. E deixa eu só marcar aqui, pessoal. Para mim, depois acabaram esquecendo. Tem 3 assuntos aí que eu quero comentar. E aí quero debater com vocês aí um pouquinho. O Fernando aqui, ó. Aí se aumentar, aí afunda de vez. Hoje está 2,50. Na matéria está falando em 4,15.
Adriana, essa empresa passa aquele carro na rua e multa a gente mesmo, a gente com identificação de idoso no carro, me multou em frente ao mercado no centro. É um absurdo, Adriana. Um absurdo, realmente. Apesar que agora, viu, gente, eu depois até passo para vocês aí, acho que a Sandra deve ter. Eu tenho o número da Estapar de WhatsApp. Hoje mesmo eu usei, tá? E aí, como eu parei o carro, Sandra, para deixar um papel e voltei para o carro, coisa de 1 minuto e meio, 2 minutos, eu sei que a gente pode fazer aquele negócio de 15 minutos e cancelar. Mas o que eu fiz? Eu mando para esse telefone da Estapar, você manda a placa, a data, e aí ele te manda falando se tem algum apontamento ou não. Eu já usei 3 vezes isso. Se depois vocês quiserem, eu só vou ter que sair do celular aqui para pegar o número. E aí a Estou gente até tentando achar esse número, mas eu acho lembra. que tá só no meu celular aqui. Eu também estou olhando pelo computador, não estou achando, viu? Porque aí o Rafa que passou para a gente aí é um número de WhatsApp da Estapar, que é muito bom vocês guardarem, porque às vezes vocês voltaram para o carro, não sabe se teu carro foi multado ou não, pontuado, né? Então vocês mandam aí a placa do carro e a data e eles responderam. Hoje, no caso, ele respondeu que não tinha nenhum apontamento para o meu carro, entendeu? Aí eu peguei e já fui embora, né? Fiquei só o tempo de descer, Não, pegar mas o. você sabe, Fred, isso até é legal esse negócio aí de você ter esse WhatsApp, mas eu acho que seria muito mais simples se deixasse a notificação no vidro, né? Com certeza, Aí Sandra. não depende de a pessoa ter o número da Estapar, tá funcionando o sinal de WhatsApp, você entendeu? É uma coisa direta. Você já fica ali com aquela Aqui, notificação, com aquilo você já vai lá resolver o problema na Estapar, é, né? É quando, assim em Santa Bárbara, é assim. quando eu morava no ABC, né, durante a semana, a moça deixava o papelzinho lá, você tinha não sei quantos minutos para pegar aquele papelzinho, pagar, né? E aí você não era multado, né? Você só estava pagando ali. É lógico, acho que você pagava, sei lá, R$ 1, R$ 2 a mais, mas você tinha um tempo para regularizar, assim, sabe? Então, infelizmente, concordo. Imagina quantas pessoas de idade, né, que não tem É, essa possibilidade, né? A é, Adriana também perguntou aqui para a gente, Sandra. Depois você até dá uma pesquisada aí, mas eu acho que assim, Adriana, a informação que eu tenho do concurso é que ele já está sendo finalizado, tá? Eles já estão aí fazendo o edital, né? Vendo os cargos, então deve pintar a qualquer momento aí, né, Sandra? eu também. A última informação que eu tenho é que está em fase final de elaboração do edital, prestes a ser publicado, mas eu não saiu informação sobre número de cargos, tipos de cargos, né, que vão ser disponibilizados. Isso daí eu tentei descobrir, mas não consegui essa informação, nem a Ainda não. data nem os cargos. Ah lá, a Adriana está agradecendo, ainda não saiu, viu, Adriana? A gente tem uma noção, assim como você, mas ainda não saiu. Eles estão acabando de finalizar, né? A gente espera que saia o quanto antes, porque muitas prefeituras da região já, né, já fizeram a prova, já estão chamando. Então, realmente, a Americana precisa agilizar o passo aí, sabe? E aí eu vou conversar um pouquinho aqui, então, com vocês de tudo que aconteceu hoje na sessão. Lembrando, então, que na sessão da Câmara, né, nós não tivemos, assim, nenhuma falta. Tivemos um atraso, né, do presidente da Câmara, Tiago Martins. Quem começou a sessão da Câmara foi o vice, foi o Lucas Leoncini. E depois de mais ou menos, que ele já começa a sessão uns 20, 25 minutos atrasado. Depois de uns 20 minutos, desses 25 minutos de atraso, ou seja, uns 40, 45 minutos, aí apareceu o Tiago Martins, presidente da Câmara, e a boa noite aí para a Nutra e para a Rita, e apareceu o Juninho Dias, que também estava atrasado, e acabou chegando, aí os dois chegaram juntos, né? Então, isso é o que nós tivemos aí de atrasos, né? A professora Juliana também não foi notificado nada oficialmente, mas ela foi um dos vereadores que foi embora mais cedo, né? A gente também não sabe os motivos, não foi noticiado lá. É lógico que a gente tem as nossas desconfianças, mas como não foi feito nada formalmente, a gente não vai poder informar para vocês. Mas a professora Juliana, como teve só 4 projetos, logo depois da votação desses projetos, ela já queimou o chão, foi embora, tá bom? Então isso é o que aconteceu
no que diz respeito à presença, essas coisas na sessão de hoje lá. Tá ok, pessoal? Vamos lá, então, para os 4 itens aí. Se tiver alguma coisa, vocês vão mandando aqui para nós vamos lendo, tá bom? Depois eu tenho 3 assuntos aqui para a gente poder conversar um pouquinho ainda hoje. Nós temos, então, o primeiro item aí, que é um projeto de decreto, né, legislativo, que na verdade é o 15/2022, do vereador Marcelo Mesh, que ele concede, né, o título de cidadão americanense ao Matheus Coimbra Martins de Aguiar. Se eu não me engano, o Tenente Coimbra, eu acho que é até apoiador ou parceiro do Mesh nessa eleição, e como está em período eleitoral, enfim, eles acharam por bem adiar para que espere passar aí a eleição e possa estar concedendo um título de cidadão americanense. Então, foi adiado por 30 dias a pedidos do próprio autor, do Marcelo Mesh. Tá ok, pessoal? O segundo item é um projeto de resolução, né? Resolução 4/2022. O que é o resolução, pessoal? Resolução nada mais é do que uma mudança, né? Interna lá, no regimento, nas decisões da Câmara em si, tá? Não é nada que diz respeito à população aqui externamente. Esse daí, ele basicamente, né, ele fala aí sobre um plano de classificação e tabela de temporalidade de documentos. Ele é referente à parte de arquivo de documentos. A Câmara tem 97 anos, até agora, até esse momento, nunca tinha tido nenhum documento digitalizado, né, correndo um risco aí de um incêndio, de perder toda uma história, né? E aí o Tiago Martins, num dos poucos atos positivos que o Tiago faz, ele começou essa parte de digitalização, que a gente parabeniza. Mandar uma boa noite aí, Sandra, para o teu parceiro de novo, Paulo Gaspar, nosso amigo de Campinas, nosso vereador aí do Partido Novo em Boa Campinas. noite, Paulo. Eu queria Obrigado, mandar um viu? abraço também para a Rita. A Rita é minha nutri, pessoal, ela é excelente. Ela é corredora, então quem for esportista e quiser aí uma nutri especializada, né, em nutrição esportiva, pode procurar a Rita, viu? Eu Aí, ó, tem recomendo. a Rita, ó, é Nutri, né, underline Rita Ledi, Ledier, né? E tem o vereador de Campinas. Você está com algum problema aí? O Paulo Gaspar, vereador do Novo de Campinas, entrou aí com a gente aí. Ele que tem experiência em lives aí, tá aí com a gente aí também. Obrigado, pessoal. E o aí, Paulo, eu então, tenho usado muito, viu, Paulo? A sua informação que você colocou lá dos 393 mil reais de economia do seu gabinete, eu sempre utilizo essa informação aí para demonstrar, né, como é possível fazer uma política com economia, né? Um parlamentar não precisa gastar toda a verba que tem disponível. Parabéns para você por essa economia. um vereador aí exemplo aí para todos nós, com certeza. Então, esse projeto, ele teve aprovação por unanimidade e está sendo uma boa atitude aí do Tiago Martins no que diz respeito à digitalização dos documentos. O terceiro item é o projeto 91/2022, que é do Silvio Dourado, que ele denomina, né, o nome de uma praça pública, né, localizada ali na rua Maria Amélia dos Santos Stefani, né, no bairro Pacaembu, bairro novo, né, que está saindo lá na região do Mário Covas, e ele então está denominando aí, acho que aqui, Cônego Aldomiro Storniolo. O Cônego, ele trabalhou muitos anos, acho que talvez até toda a sua carreira, né, todo o seu período aí de Cônego aí, ali na região do Ipiranga, e está sendo homenageado aí pelo Silvio Dourado, né, com o nome de uma praça lá no bairro Pacaembu. Foi também aprovado por unanimidade. E o quarto item, o projeto de lei 94/2022, que ele é da prefeitura, né, que ele dispõe sobre o pagamento aí por meio de cartão de débito ou crédito dos débitos tributários. Então, assim, são mais formas de pagamento para disponibilizando para pagar os tributos, né? Aquele que tem algum tipo de pendência. O Wilmerson Rodolfo. O Wilmerson Rodolfo estava com um problema particular lá, com a sua internet, com a sua energia, e a gente achou que você não ia estar com a gente, hein, Wilmerson? Afinal de contas, não sabia se ia conseguir carregar ou não. Então, boa noite para você aí. Obrigado de estar aqui conosco aí, viu? E aí a gente teve, então, a aprovação desse projeto
do executivo da prefeitura, afinal de contas, é mais uma forma de pagamento, né, de tributos através de cartão de crédito, né? Então, olha lá, o Wilson falando que ele está revoltado aqui em casa. O Wilson teve uma situação de estar com a conta paga da CPFL e aí ter seu serviço de energia suspenso, né? Então, infelizmente, é um monopólio. Você pode ficar bravo, revoltado, como eu falei para ele no telefone, mas não tem o que você fazer. Você vai acabar voltando para a CPFL. Quer você goste ou quer você não goste. Então, esse é o preço dos monopólios, isso em qualquer serviço, né? A gente pode ficar revoltado, pode ficar chateado, triste, mas a gente é obrigado a ser cliente deles, afinal de contas a gente não tem opção. Né? Então esses são os 4 projetos aí, pessoal. Dá uma boa noite para a Vani também, a Vani sempre que pode estar aqui com a gente também. Para a Andréia Chacon, que está entrando aqui com a gente. Então esses 4 itens aí, pessoal, que nós tivemos hoje aí na nossa Câmara, foi uma Câmara um tanto quanto fraca no que diz respeito à produção legislativa, mas tem alguns assuntos aqui que eu quero conversar com vocês, mas também quero ouvir de vocês. Dá uma boa noite para a Zélia, nossa amiga, nossa colega aí da área de saúde, né, Zélia? Hoje a gente mais chateado do que nunca aí, né, com a suspensão do piso aí da categoria, nossas, não é sentimentos, né, mas toda a categoria aí. O pessoal para dar 18% para o judiciário, o negócio vai que vai rapidinho, né? Quando é para enfermagem, aí é um parto, e aí olha que passa, ainda tem gente que vai lá e caneta ainda, né? Então, boa noite aí para a Zélia. Então, eu estou com alguns assuntos aqui, pessoal, mas queria que vocês fossem colocando aí também qual assunto a gente pode comentar aqui de Americana, tá bom? Estamos abertos aqui a gente debater alguns assuntos aí, já que a nossa Câmara, como sempre, né, ou pelo menos ultimamente, vem trazendo muito pouca produção que realmente afete a vida dos munícipes. Eu tenho algumas situações aqui para passar para vocês. Primeiro, eu vou fazer uma postagem, apesar de eu ter bastante limitações quanto ao deputado Alexandre Frota, eu confesso que eu fiquei até um pouco surpreso, né, quando eu vi a postagem do prefeito Chico Sardelli. É lógico que muitas vezes não é ele, é um assessor, né? Mas ele falando da represa e ele se gabando aí de não estar só agora de estar buscando verba no governo do estado, mas com a ajuda do Vanderlei Macris. Então, assim, eu vou fazer uma postagem disso, eu não acho justo, afinal de contas, isso só aconteceu depois da movimentação do Alexandre Frota, junto com um grupo lá da represa, com o doutor Daniel. Então, apesar de eu ter muita limitação contra o Alexandre Frota, deputado, eu não acho justo isso, né, Sandra? Acho que você chegou a ver no nosso grupo lá. Você falar que você vai retomar, né, a represa, acho que aí o prefeito tem. Agora vocês vão ver lá que eu vou destacar que tem uma frase lá onde ele fala que ele e o deputado Vanderlei Macris conseguiram junto ao governo do estado, e isso eu não acho justo. Então estou deixando aqui para vocês a minha indignação. Vou fazer uma postagem no Americano em Pauta para que seja dados os créditos devidos, né, Sandra, para quem realmente trabalhou nesse caso, né? Eu acho que estava tudo quieto, assim, quieto que eu quero dizer, sem muita ação para resolver essa questão lá da represa de Salto Grande, mesmo tendo inúmeros vídeos, inúmeras reclamações e pedidos no próprio grupo, né, dos amigos da represa, como fora, na imprensa, nas redes sociais, sai bastante pedido, né, de ajuda para a represa de Salto Grande. E as coisas só de fato começaram a acontecer depois que o deputado Alexandre Frota esteve lá na represa, gravou um vídeo e conseguiu encaminhar esse pedido para o secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Aí, quando bateu no secretário lá em São Paulo, é que o prefeito e aí o deputado federal, né, o Vanderlei Macris, também começaram a se mexer e tomaram a frente aí, e agora vem dizendo que são eles que estão resolvendo. Pode até ser que eles consigam ajudar, mas vamos lembrar que o deputado Vanderlei Macris já deputado há várias legislaturas, já tem vários mandatos.
Doido. né? E o próprio prefeito Chico Sardelli também tem vários mandatos, tanto de deputado federal quanto estadual. E até agora, embora tenham feito algumas ações pontuais, né, de recuperação da orla, de conseguir ali alguma coisinha, efetivamente a represa não teve muita melhora. Esperamos, eu pelo menos espero, que agora, com toda essa mídia em cima, as coisas de fato aconteçam. Espero que isso não acabe, essas ações não acabem no dia 2 de outubro, que é o dia das eleições. Porque até lá, ninguém vai conseguir recuperar a represa, tá? Em 25 dias é impossível se recuperar a represa. Então, espero que tudo isso que estão anunciando de fato aconteça e permaneça acontecendo para que a gente possa ver a melhora e a recuperação da represa. Isso é o que eu mais desejo. Isso aí. Dá uma boa noite pro nosso vereador de Nova Odessa, Natal. Natal, tá me devendo, hein? Mandei ontem para você, sei que ontem foi feriado, né? Então por isso que eu não te cobrei hoje, mas amanhã eu cobro, tá bom? Tá tentando ajudar um amigo nosso lá em Nova Odessa, lá para variar, lá não é diferente de Americana, né? A pessoa para fazer um cataterismo tá passando mais de um ano, isso em Nova Odessa. Em Americana ia ser 2 anos, no mínimo, viu? Sendo que o cataterismo hoje em dia é feito como se faz 80 por dia, né? É uma vergonha essa nossa saúde e acho que Nova Odessa também não deve estar diferente pelo jeito. Então, nosso vereador, não esquece de mim aí, tá bom? Então, esse assunto da represa, inclusive o Natal é um exemplo aí, né, de defensor da represa, e pelo pouco que a gente acompanha aí, parece que Nova Odessa está fazendo uma lição de casa no que diz respeito à represa. Tem bastante problemas a loteamentos lá, mas parece que diretamente a represa eu acho que está fazendo o trabalho de casa. Outro assunto que eu queria comentar com vocês, e até lembrando que esses assuntos a gente gostaria de saber a opinião de vocês, viu? Fiquem à vontade aí para comentar e para a gente poder ler. Outro assunto que eu também vou fazer uma postagem é que a gente ouviu nos últimos dias, acredito que todos devam ter ouvido, que assim existe uma meta de gasto na área de educação, né? Tem que se gastar um percentual do orçamento com educação e muitas vezes você fica segurando, né? Porque você também não pode estourar. Assim, estourar até pode. Você não pode gastar menos, né? Inclusive, eles vão estar agora lançando aqui um complexo, né? Ali perto da rodoviária, da área de educação, até aí muito legal, muito bacana. Mas uma das coisas que a gente ouviu na mídia, ouvimos até no nosso grupo aqui particular, estão fazendo isso porque não tem mais onde gastar o dinheiro da educação, né? Primeiro que a nossa educação está longe de ser ideal, né? Está longe. Isso eu estou dizendo em infraestrutura, isso eu estou dizendo em qualidade mesmo, né? Está longe de ser um ensino assim exemplar. Mas mesmo antes disso, a gente viu algumas postagens de Sumaré, do quanto a prefeitura lá ela fornece os materiais, fornece o abrigo, a calça, a blusa, camiseta, short, o uniforme completo. Eu não sei até se não fornece o tênis, tá? Mas o uniforme completo é fornecido em Sumaré. Americana, não só a camiseta, eu já levantei, ela é vendida, não é doada, é uma camiseta branca, simples, vendida, como todo o resto não é fornecido aqui em Americana. Sem falar que o material didático, a aula começa em janeiro, ele chega lá para abril, né? É uma vergonha, né? Parece que não sabe que vai começar o ano em fevereiro todo ano, né? Então, assim, é uma vergonha. Então, deixo aqui o recado para o nosso secretário de Educação, para o nosso prefeito Chico Sardelli. Se vocês têm dificuldade de saber aonde vai gastar o dinheiro da educação, lembra das nossas crianças, né? Lembra delas. Quantas crianças aí, ó, vão para a escola sem ter uma blusa de frio, né? Nesse frio que está fazendo. Então, eu acho que seria muito bem investido as nossas crianças estarem com todo o uniforme completo, com todo o material didático. Segundo o que foi me passado por um professor, e aí eu não posso nem divulgar o professor e também não posso generalizar, ele fez essa pergunta para o secretário da Educação, para o Vinícius, e o Vinícius falou, segundo ele, que os alunos de Americana, as crianças de Americana, não tinham o hábito de usar o abrigo, o uniforme.
Espero que isso seja mentira, Vinícius. Porque primeiro que é muito difícil você criar um hábito de uma coisa que você não tem. Eu acredito que você não tenha, por exemplo, o hábito de andar numa Ferrari, né? Quando você não tem uma Ferrari, é difícil você criar o hábito, né? E segundo, que também é fácil a gente criar o hábito quando é uma coisa boa, né? Dá um brinquedo, um tênis, alguma coisa para uma criança, você vai ver que ela vai criar o hábito muito rapidamente. Então, espero que essa frase não seja verdadeira, apesar de que quem me trouxe ela é uma pessoa da minha confiança, mas segundo ela, te questionou e você disse que as crianças de Americana não tinham o hábito de usar o abrigo, o uniforme completo. Então, fica aí, viu, Sandra, minha indignação aí. A gente realmente é um ponto que a gente poderia estar melhorando significativamente aí as nossas crianças, né? Com certeza, a gente tem vários problemas aí na área da saúde, né? A gente ouve dizer reclamações da qualidade da merenda, né? Um problema que se vira e mexe é levantado, né? A Verdade. questão da falta de auxiliares nas salas da educação infantil, É. a questão Parece dos que agora professores pode. temporários, né? É, Dos professores temporários. Então, a americana precisa resolver esses problemas de base da educação, porque não basta só inaugurar a escola, fazer toda aquela belezura, deixar a grama parada, entregar o material mesmo que é atrasado, se esses outros problemas ficam pelo caminho. Isso também atrapalha tanto o aluno quanto os próprios professores. E professor desmotivado, um trabalhador desmotivado, sem condições adequadas de trabalho, ele tem prejuízo no desempenho da função dele, e isso vai refletir no mau aproveitamento, no mau aproveitamento dos alunos, né? Consequentemente, os alunos também sentirão que as aulas não são boas, que o professor não está bem, e isso vai reduzindo o aprendizado. Então, isso é muito importante que a prefeitura, que o secretário de educação abra os olhos aí. Nós temos recursos, sim. Nosso orçamento de Americana é um orçamento bom, então tem condições de melhorar esses problemas pontuais aí e deixar a educação bem mais atendida aqui na cidade. é isso aí. E o terceiro assunto que eu queria conversar com vocês, depois a Sandra deve ter algum assunto aí, é uma matéria, né, que saiu na mídia, né, de que o vereador Thiago Brock estava lutando aí porque a nossa guarda municipal tivesse fuzil. Olha, assim, primeiro a gente sabe que o Thiago Brock, ele é um defensor dos militares, né? Eu falo essas aspas porque tem muitos que estão lá dentro e que não concordam de que ele seja o representante deles, mas a gente respeita. É lógico que a gente sempre quer uma guarda, né? É lógico, estruturada, mas a gente está no momento onde se questiona, né, se a guarda municipal, qual vai ser a dela, essas coisas. E no meu modo de entender, antes da guarda municipal ter fuzil, né, eu acredito que a Americana não é uma cidade pacífica, mas também não acredito que seja uma cidade que tenha um nível de violência desse tamanho. Então, acho que tem que ser reavaliado, ver se realmente isso é prioridade. É lógico que quem é da guarda que sabe, mas eu realmente fico bastante assustado, né, com esse nível, até que nível nós vamos chegar. Eu, lógico que eu sou sempre favorável a que eles estejam bem armados, né, mas eu tenho minha dúvida se todos os guardas já deveriam ter isso, se isso é uma prerrogativa da PM, a PM ter um armamento mais pesado do que a guarda municipal. Eu acredito que sim, né? Mas teve uma matéria, né, a respeito disso, e eu queria deixar aqui minha posição, que eu olho com bastante dúvida aí se essa realmente é a maior prioridade da área de segurança nossa, de segurança pública. Eu sempre vou lutar, Sandra, e eu ainda não consigo entender a dificuldade da gente ter alguém que realmente unifique as nossas guardas, entendeu? A gente sabe que isso é difícil, isso é uma coisa que tem que vir lá do Estado, né? Mas a gente poderia, no mínimo, trabalhar em conjunto, entendeu? Talvez não precisava unificar salário, prédio, mas eu acho que a gente deveria ter uma central de monitoramento meio que unificada, sabe? Eu acho que isso é...
né? Deveria juntar a Polícia Civil, a Militar, a Guarda Municipal, e a gente, no mínimo, pelo menos um monitoramento unificado. Eu ainda vou batalhar muito, tudo que eu puder, para a gente chegar a ter um nível de guardas aí, porque não foi nenhuma nem duas vezes que eu já fiquei sabendo que numa mesma região, uma hora passa uma guarda municipal, depois passa uma PM, e isso tudo quem paga essa conta é o munícipe, né? Imagina você na sua casa, você concordando em pagar duas, três pessoas para fazer a mesma coisa. Vamos supor a ronda. Às vezes, vamos supor, Sandra, você aí na tua casa, você pagar um cara para fazer uma ronda, depois você pagar o outro para fazer outra ronda, e depois mais tarde pagar outro para fazer a terceira ronda, saindo do mesmo bolso. A gente vê isso como um absurdo, não vê? E hoje o que acontece, né, várias vezes ao longo do dia, é isso que acontece, né? É a gente pagando três corporações para passar numa mesma rua fazendo o mesmo tipo de serviço. Então fica aqui a minha luta sempre para que a gente veja se a prioridade aqui em Americana é fuzil ou se é uma maior inteligência. Eu não sei, eu acho que cada vez mais, principalmente a cidade igual a Americana, né, que não é um Rio de Janeiro, não é São Paulo, deveria trabalhar, acho que mais com a inteligência do que com o armamento, entendeu? Eu entendo que é necessária essa unificação aí, até isso é uma proposta, tá? Para quem está procurando um candidato aí, o Vinícius Poit, do Partido Novo, defende essa integração das polícias, tá? Pelo menos dos candidatos que eu vi, ele foi o único que apresentou essa proposta. E eu acho que é bem interessante, porque você unir forças, você consegue ficar mais forte, né? Com o mesmo número de pessoas que você tem hoje. E é sabido que as guardas e a própria polícia têm um déficit de homens aí, de alguns milhares, né, na casa de milhares, porque as pessoas se aposentam, as pessoas mudam, as pessoas falecem, não está tendo concurso, geralmente não está tendo concurso, então existe sim esse déficit de mão de obra nas polícias, e nada melhor do que se elas trabalhassem em conjunto, por várias razões. Uma delas é essa, você aumentar o número de efetivos sem aumentar custos. A outra é você integrar todas as ações de inteligência e de atuação. Isso também dá um resultado melhor. E fazer esse monitoramento usando aí os meios de inteligência hoje, né, de digital que a gente tem, que ajudaria bastante, né, você fazer essa cobertura melhor das áreas aí, direcionar um pouco melhor a ação dos nossos policiais, economizando aí recursos e melhorando o serviço prestado para a população. Com certeza. Deixa eu só ler uns comentários aqui. A Zélia mandou, ó, hoje o CIEP funciona até às 14h40. Nossa, Então, cedo, hein? eu achei Isso que é era o 16. integral? Isso é o período integral de Americana? Depois ela até pode falar. Eu achava que era até 16, mas assim, eu sou favorável a se ter um integral no mínimo até às 5 da tarde, gente. Hoje, até onde eu fiquei sabendo, sem ser esse caso da Zélia, era até às 16. Eu acho um absurdo os pais que não têm condições de sair do trabalho e ir lá buscar o filho. Então, vou ser sincero para vocês, ou faz o integral de maneira que presta e que é integral mesmo, ou então não faz. Mas para fazer meia boca, é melhor não fazer, né? Eu mesmo tenho um amigo, eu fui essa semana mesmo falar com ele ali perto do Rio Branco, na área de TI, de tecnologia. Por sorte, ele que tem a empresa dele, e ele tem que buscar a filha dele, Sandra, às 16 horas, e aí ele deixa lá na empresa dele. A menina fica lá do lado dele, ele trabalhando, a menina do lado. Olha O que que não é, situação, né? o que não é nada. Eu falei para ele, quando você tem uma reunião, tal, eu falei, eu tenho que falar para o cliente, ou que eu não dá para ter reunião, ela fica aqui do lado quietinha, aí tem que deixar um celular na mão dela para ela distrair. Então, parabéns. Parabéns, viu, Secretaria da Educação? Parabéns. Vocês tiram da escola, né, da estrutura e manda para casa do pai. Ele que se vira, né? Ele que se vira. É uma vergonha, né? Isso não é integral, né? 4 da tarde, eu acho que só se for o servidor público que sai às 4 da tarde, né? Talvez os que trabalham lá na prefeitura, no administrativo. Mas o ser humano normal não sai 4 da tarde, entendeu? A diarista que às vezes vem aqui em casa, eventualmente, ela tem que acabar 3h30, 4 horas para poder correr para ir buscar a filha dela, né? Aí depois não acha emprego, aí a culpa é do Bolsonaro, né? Que não acha emprego, mas aí não lembra, né? No mínimo integral,
ô engraçadinho, é no mínimo até as 5 da tarde. Tem que ser entre as 5 e as 6 para o pai poder retirar a criança, entendeu? Que tem gente que sai 5 horas, tem gente que sai 5h15. Então vamos ver aqui se a Zélia fala pra gente desses 14h40. Eu peguei, viu? Eu publiquei aí, eu peguei no site da prefeitura, tá? Eu publiquei aí a 14h40 mesmo, tá? Tá no site da prefeitura isso. O EMFs, Escolas Municipais de Ensino, são das 7 ao meio-dia e 20 e meio-dia e meia às 5h20. Os horários de CIEP dentro do integrado da escola são das... Ah lá, ela falou que antes era até às 16. Olha que vergonha, tá pior ainda então, Zélia. E eu nem fiquei sabendo disso, que se eu tivesse ficado sabendo disso, eu tinha metido a boca, tá? Mas nem fiquei sabendo disso, é uma vergonha. 14h40, Sandra, é melhor soltar a criança 1 hora. Porque 14h40 ninguém... Só vai atrapalhar mais a vida do pai ou da mãe de quem for buscar, porque 14h40 já é hora de estar todo mundo no trabalho de novo. Para, né, Sandra? Como que você pede pro seu chefe para sair com 14h40 para buscar a criança? É uma vergonha. Essa nossa prefeitura, ela vive num mundo que não existe. Aonde vocês aprenderam 14h40? É o munícipe que se adequa ao horário dos funcionários que vocês têm? Ou é a prefeitura, o serviço público que tem que se adequar às crianças? Aqui, com todo respeito, né? Mas é o poste mijando o cachorro, né? É um absurdo isso, gente. É um absurdo. Vocês teriam que ter vergonha para pôr um horário às 14h40. Vocês teriam que ter vergonha. Entendeu? Eu não sabia disso. E se eu tivesse ficado sabendo dessa mudança, eu tinha metido a boca. Não ia adiantar nada, mas pelo menos eu soltava a minha indignação, entendeu? E eu dormia mais tranquilo. Então, a Zélia aqui, ó. Implantação de tecnologia e inteligência que melhora a segurança. Também acho, viu, Zélia? É lógico que em alguns momentos pontuais, um roubo a banco, alguma coisa, a gente precisa ter um armamento pesado. Mas em 90% dos casos de Americana, é uma coisa de inteligência. É inteligência. Não é sair dando tiro. Eu tenho um amigo aqui que eu não vou contar para vocês, que graças a Deus, mas é só para vocês saberem, não deixa de ser uma informação. Acho que ele está na Guarda Municipal, deve fazer uns 15 anos. Assim, ele já deve ter seus 60 anos. Ele está uns 15 anos, 20, mais ou menos. Ele nunca deu um tiro. Nunca. Eu perguntei para ele esses dias, ele nunca deu um tiro. Então é lógico, não estou pedindo para que eles saiam atirando, mas se ele está lá 20 anos na Guarda Municipal e nunca deu um tiro, para que eu vou comprar fuzil? Não sei, né? Não sei. Então, eu só acho que a gente tem que analisar se realmente as prioridades são essas, né? São essas mesmas prioridades? Então, vamos analisar, né? Mas fica aqui a nossa indignação. Se alguém aí souber quando mudou essa palhaçada das 16 horas para as 14h40, vocês avisam a gente aí, porque isso daí é um absurdo, né? Um absurdo. Eles fazem essas mudanças aí, a gente nem, né? Pelo menos a gente que não tem criança na escola pública não fica sabendo. Sandra, tem algum destaque aí, alguma coisa para a gente comentar aí? Olha, O nosso pinga-fogo aqui do Americano. o destaque eu gostaria de levantar aqui dois assuntos que foram comentados hoje lá na Câmara, em outros momentos de fala, né, dos vereadores, sobre a Sansetur, né, que ela cortou aí a gratuidade das pessoas com idade entre 60 e 64 anos. Ela admitiu aí, vai permitir, né, a utilização disso só até agora, o começo de outubro, então, portanto, só mais esse mês. E está tendo uma discussão inicial. Sandra? De 60 a 60. De 60 a 64, tá? Porque a partir de 65 aí já entra na lei federal do idoso, né? Aqui o município de Americana fez uma lei para conceder a gratuidade de 60 a 64. O problema foi que a lei foi originada por um vereador. E esse tipo de matéria, como ela mexe no orçamento, né, na arrecadação, não poderia ter sido feita por vereador, deveria ter vindo do executivo o projeto. Só que isso passou na Câmara, passou no executivo, né, a lei foi aprovada, e aí, na sequência, as empresas, né, de transporte de ônibus que foram questionar, alegar que essa lei era inconstitucional e houve a liminar concedida pelo tribunal. Então, de fato, hoje, por uma concessão da empresa, as pessoas de 60 a 64 anos podem viajar de forma gratuita
até o final desse mês, tá? Depois disso, já deveria ter sido enviado, então, um projeto, né, para a Câmara para resolver essa questão e agora um projeto, né, vindo do Executivo. Como eu desconheço que esse projeto tenha entrado na casa e, portanto, se nada acontecer, a partir de outubro, os cartões dos idosos não serão aceitos, tá? Nessa faixa etária aí, não será aceito como cartão para gratuidade. As pessoas terão que pagar a passagem. E um segundo assunto que foi comentado também pelo Walter e pelo Leco é a questão daquele projeto de alteração da lei orgânica do município sobre a questão da vinda do lixo regional aqui para a nossa cidade. Hoje é permitido, tá? A Americana já tem um contrato aqui com a vizinha Santa Bárbara, estamos recebendo 130 toneladas dia de lixo, e se o TGR, que é a empresa que administra, né, o nosso lixo lá, o depósito de lixo aqui, ela poderá celebrar outros contratos e a Americana receber mais lixo ainda para ser aterrado aqui no aterro que é privado, né? Foi feito pela empresa. Mas o problema é que é em área de proteção ambiental e tem sempre os impactos, né, causados por esse tipo de material ali. Então, precisa pautar o projeto. O projeto está pronto, já foi, tem todos os pareceres favoráveis para ser alterada a lei, que vai voltar a proibir a entrada do lixo de fora de Americana até que seja feita a usina de tratamento desse lixo. Então, quando a Americana tiver a usina de tratamento do lixo, aí ela poderá receber esse lixo vindo de fora. Mas isso precisa ser aprovado na Câmara e esse projeto é que está engavetado lá nas gavetas da presidência da mesa, porque cabe ao presidente colocar esse projeto para votação. Ele já passou pelas comissões, ele já teve as 2 audiências públicas exigidas pela lei, ele está pronto para ser votado, discutido e votado. Só falta o presidente Thiago Martins colocá-lo em pauta e ele sempre responde que no momento oportuno o projeto será colocado em pauta. A pergunta é, quando é esse momento oportuno? Tem que ver quando será? Tem que ver se é oportuno para ele, é oportunidade para o munícipe, né? Se for pelas votações dele, vai ser oportuno para ele. Né? É uma pena porque quem deveria ser prioridade era a população, né? Afinal de contas, são 130 toneladas por dia, se eu não estou enganado. Sim, né? Santa Bárbara, mais a nossa, normais. né? Você imagina, se ele leva 10 dias, você faz o cálculo aí. Né? Se ele levar 100 dias, que são 3 meses e pouco, vocês fazem o cálculo do quanto está sujando, quanto está poluindo nosso solo. Né? Se para ele isso não é importante, aí o que será importante então, né, Thiago? Se para você 130 toneladas não é um motivo de urgência, talvez se jogasse no quintal da sua casa, né? Talvez era mais rápido. Eu entendo que ele não queira pautar isso, espero que assim seja, que ele não paute isso durante aqui esse período pré-eleitoral aí que a gente está vivendo. Porque é um assunto polêmico, nós temos vereadores na casa que estão candidatos, tanto a deputado estadual quanto federal, e então não seria bom, né, passar esse tipo de projeto agora pela discussão e pela polêmica que ele vai causar. Mas a partir de outubro, aí definida a eleição, não há mais esse impedimento. Aí sim eu quero ver qual vai ser o posicionamento dele. Eu acho, né, Sandra? Eu respeito esse período pré-eleitoral, mas eu concordo com a posição do Walter, né? Eles hoje estão sendo pagos na sua totalidade para não ser um meio vereador, né? Eles estão lá, o que entrar tem que pautar. Ah, mas isso vai atrapalhar a eleição de A, B ou C? Paciência. Ou então a gente revê o salário desse mês, né, desse período pré-eleitoral, já que não se trabalha na sua totalidade, não tem para que ganhar na totalidade, né? Agora não cabe ao presidente da Câmara ficar vendo o melhor momento, né, para ser votado, porque depois de outubro aí vem a Copa do Mundo, né? Aí daqui a pouco já vai parar a sessão, né? O brasileiro já para, se o Brasil ganhar a emenda, aí vira a casa da mãe Joana, né? Mas eu acho que é isso, né, amiga? Por hoje aí... Por hoje era o que tinha, viu? A gente até tem que pra conseguiu aí
pincelar alguns outros assuntos, né, fora da pauta, porque a pauta realmente foi muito prejudicada hoje, É viu? verdade. A Zélia mandou aqui que foi na era do Omar, né? E é uma pena que o senhor Chico Sardelli já está indo para o segundo ano e não consiga ter alterado, né? Mas fica aqui a minha indignação, então, para o Omar, ele sabe o quanto a gente elogia o governo dele, mas nesse caso é muito triste. Se eu tivesse ficado sabendo na época aí, eu teria metido a boca, porque é um absurdo esse integral até 2h20, né? Deve ser integral na casa de algum familiar dele. Ai, Jesus. E isso não existe. E aí depois volta para 16, não, tem que ser pelo menos 17 horas. 17, 17, 15, que não tem ninguém que trabalha horário inteiro, não aqueles televendas que trabalha meio período e tal, mas que trabalha o dia inteiro e que sai antes das 5 da tarde. Não existe. Então, se não existe, não adianta ter um horário para os pais que não existe, né? Então, É. fica aqui a nossa indignação aí, né? A Vani tá mandando aqui que é desanimador, o Eduardo da Sul-Americana manda e desmanda aqui no nosso município, né? Então, agradecer vocês aí que nos suportaram aí hoje. A gente pede desculpa de não ter uma pauta mais recheada, mas eu acho que foi positivo alguns assuntos aí que a gente conversou. E na próxima quinta-feira estamos aqui, viu? Próxima quinta-feira, dia 15, né? Dia Sim. 15 às 8 da noite, estamos aqui para a gente bater um papo. Tá bom, pessoal? Sandra, obrigado aí mais uma vez. Bom descanso. Obrigada, Fred. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui nessa live. E até a próxima semana. Excelente final de semana, pessoal. Aproveite. Valeu, pessoal. 7 de setembro mudou para domingo, hein? Aqui em Americana e para sábado em Santa Bárbara. E para sábado em Santa Bárbara. Então, prestigie, né? Prestigie, importante para quem tem criança, né? O nosso país não tem nada a ver com tudo isso que está passando. Vai lá prestigiar, vai lá se distrair, se divertir um pouco. Um forte abraço, fiquem com Deus.